Campeonato Maranhense, reunião de presidentes de clubes e federação, reunião do arbitral, definidos os grupos, porque a fórmula será a mesma do ano passado. E a Copa FMF, decisão acontece no próximo sábado. Maranhão Atlético em desvantagem, precisa reverter para cima do Tuntum. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Tudo isso no conteúdo de agora. Olá, torcida, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho, deixe o seu joinha. Esse like, esse clique é importante para o YouTube entender que você está gostando, recomende para mais pessoas e eles façam parte aqui da nossa família Lécio Costa Narrador. E aí, tá tudo bem? Tudo em cima? Vamos que vamos! Olha, as notícias do futebol do estado do Maranhão, o Campeonato Maranhense, o arbitral finalmente se reuniu, porque para ter o prazo legal, e olha, o ano que vem, recheado de muitas competições, é necessário que o campeonato comece logo cedo aí da Federação Maranhense de Futebol. Os presidentes se reuniram de forma online para o sorteio dos grupos, porque a fórmula de disputa, galera, é a mesma do ano passado. Eu já te posiciono em relação a essa fórmula de disputa. Vamos aqui aos grupos que foram sorteados lá na Federação Maranhense de Futebol. Ficaram exatamente assim os grupos. Olha aí, grupo A, Sampaio, cabeça de chave do grupo A, Sampaio, do grupo B, Cordino, como vice-campeão. Aí fica Sampaio, Iape, Pinheiro e Chapadinha. No grupo B tem Cordino, Motoclube, São José e Maranhão Atlético Clube. Então esse aqui é o grupo. E aí você pergunta, bom, esse grupo aí, como vai ser essa fórmula? Eles vão jogar entre si dentro do grupo. Aí segue para as semifinais e finais da competição. 2 piores serão rebaixados. Ou seja, rebaixado um do grupo A e um do grupo B, né, para a Série B de 2023 do Campeonato Maranhense. Mas o pior de tudo isso é que vai ter uma equipe que vai jogar, 2 equipes vão jogar 3 apenas, 3 partidas. Por isso que eu acho que esse Campeonato Maranhense precisa ser melhorado. Precisa os dirigentes saberem aquilo que estão aprovando em regulamento, porque não é só pensar nos grandes, existem também os pequenos, os médios, os intermediários. Então você tem que ver também aos outros que também são afiliados da federação, são filiados da federação. Então, galera, essa fórmula de disputa é horrível para quem vai apenas ter 3 jogos pela frente. 3 jogos pela frente. Ah, mas o calendário, tem que obedecer o calendário da CBF. Eu vou trazer no próximo conteúdo e mostrar aqui para os senhores que os outros campeonatos têm fórmula diferente. Só que esse campeonato maranhense, ele não pode ser mexido esse ano, porque é o 2º ano nessa mesma disputa. Mas cabe uma reflexão para os nossos dirigentes, para que eles possam ver a melhor fórmula. Por exemplo, Pernambuco, pontos corridos, todos jogam entre si. Goiás, são 12 equipes em Goiás. Todos jogam contra todos em Goiás. Goiás também não disputa campeonato brasileiro. Não disputa não? E a competição não dá exatamente? O que acontece aqui no futebol do estado do Maranhão é que tem sempre aquele jeitinho para empurrar com a barriga. Empurrar com a barriga. E isso, meu querido Hans Nina, que eu tenho profundo respeito, presidente da Federação Maranhense, licenciado Antônio Américo, novo presidente agora, também em exercício, a gente também direciona para vocês que busquem alternativas e que não dê empurrãozinho com a barriga. Os clubes já sabem que vão participar de um campeonato. Consequentemente, eles sabem a data de início da competição. Não cabe esse negócio que o clube não se articulou, tem que se articular logo. Quem vai participar de uma competição da envergadura do Campeonato Maranhense precisa estar organizado. Precisa de planejar desde agora, o mês de novembro, porque você tem novembro, você tem dezembro, para uma competição que vai se iniciar em janeiro. Aí quando chega em janeiro, essas equipes não têm o time pronto, não tem uma articulação, não tem patrocínios, prefeituras, muitas delas não ajudam, e a gente sabe que não ajudam, mas quando é época de política eles chegam correndo para ajudar. Isso é o zero e vezeiro, a gente sabe disso. Sabe aqueles que sofrem
E aí é que eu digo, não pode. Se articulem agora, se organizem agora. Federação tem que ter tolerância zero com esse tipo de situação, porque está com a tabela divulgada, não entrou no bid da azar, problema, perde os pontos. Quem não entrar, quem não se reorganizar, a competição não pode. Se o calendário é curto, você tem que ter as datas certas sendo jogadas. Você não pode estar aqui dando um jeitinho. Acabou isso. É profissionalismo, é futebol, é coisa séria. Já diria o nosso saudoso advogado Jâmines Ribeiro Calado. Então, é isso que tem que ser feito a Federação Maranhense. Ter, sim, o momento de ajuda aos clubes é importante, aos pequenos, né? Tentar ajudar de alguma forma. Agora, que no dia que está marcado para entrar em campo para jogar, isso tem que entrar em campo e jogar, né? Não pode empurrar as datas do campeonato, porque aí você diminui e eles mesmos são prejudicados, aqueles que não se organizam para o início da competição. Então, a fórmula de disputa é essa aqui, ó. Fórmula de disputa é essa aqui. A partir do dia 10 de janeiro, os times do Maranhense fazem um primeiro turno contra os times do mesmo grupo, somando 3 rodadas. Então, a disputa segue com semifinal e final em jogos únicos. Únicos. Veja que está correndo. É um regulamento incrível isso aqui. Depois, o segundo turno terá jogos contra as equipes de outra chave. Então deixa eu retirar aquilo que eu disse. As equipes vão jogar 6 vezes, né? Porque depois eles vão encontrar grupos de outra chave. Eu até me precipitei aqui, mas não há de ser nada não, já estou corrigindo aqui para você. Então depois, o segundo turno terá jogos contra as equipes da outra chave. Em 4 rodadas, também seguida de mata-mata. Se o mesmo time ganhar os 2 turnos, será campeão. Caso não, os campeões fazem a final do certame. Os 2 times de pior campanha geral serão rebaixados. Então eles vão jogar, ao invés de 3, vão jogar 6 vezes, né? Ao invés de jogarem 3 vezes, vão jogar 6 vezes. Já melhorou, mas poderia minimamente ser 7 jogos para cada um, se fosse um turno único com os jogos todos jogando contra todos. Mas perde-se um jogo aí nessa não se perde muito não, mas se perde, né? Um jogo, cada equipe poderia jogar 7 vezes, vão jogar apenas 6 vezes, porque aí depois os clubes vão se encontrar grupo contra grupo. Eu estava até esquecido desse detalhe, mas é verdade. Então, primeiro turno, 3 jogos, segundo turno, 3 jogos, e aí segue o que já falamos agora. Agora, o Campeonato Maranhense é isso, precisa melhorar a sua fórmula de disputa. Isso aí tem sacramentado, eu acho que a melhor fórmula é exatamente essa aqui, as outras equipes estão fazendo. Agora vamos falar um pouquinho da Copa FMF, galera, porque nós temos a decisão do segundo jogo já acontecendo neste sábado, lá na cidade de Tuntum. E lá em Tuntum, eu vou logo trazer o noticiário do Maranhão Atlético Clube, vou convocar meu brother, meu parceiro aqui, o grande Wallace Brito, para trazer as informações para nós aqui do Maranhão, que já iniciou os seus trabalhos visando e tem que reverter o quadro, né, Wallace? O Maranhão Atlético Clube já deu início à sua preparação visando o duelo diante da equipe do Tuntum, no próximo sábado, na partida de volta pelas finais da Copa FMF. A equipe atleticana vai ter que reverter uma desvantagem de 1 gol. É que no último domingo, o MAC foi derrotado no Nilzinho Santos, jogando em casa para a equipe do Tuntum. Perdeu pelo placar de 1-0. E agora a matemática para o MAC é a seguinte: o time precisa vencer por 1 gol de diferença para levar o jogo para as penalidades. Se vencer por 2 gols ou mais, é campeão direto da Copa FMF. E se o placar for de empate ou se o MAC voltar a perder, aí o Tuntum leva o título de campeão da competição. O certo é que o Maranhão vai ter que fazer um caminho inverso daquilo que foi construído nas semifinais da Copa FMF, né? Nas semifinais contra a equipe do IAP, quando o MAC abriu vantagem no primeiro duelo, depois jogou pelo empate e agora nas finais é o caminho inverso. Está na desvantagem e vai ter que correr atrás desse placar negativo. A preparação já começou lá no Parque Valério Monteiro. O técnico Zé Augusto revelou aqui no microfone Mirante que o MAC trabalha com a projeção de voltas de alguns atletas, dentre eles o volante Wander. Este é certo que retornará porque não jogou nessa partida contra o Tuntum por motivo de suspensão. Ele levou o 3º cartão amarelo contra o IAP
e teve que cumprir suspensão automática na partida deste domingo. Portanto, é uma volta certa, a do volante Vander. E é bem provável que ele jogue na formação inicial. O Nathan foi o escolhido para substituí-lo e, como ele é o titular absoluto, é natural que ele volte à sua posição no meio-campo da formação inicial. Já outros jogadores são tratados como dúvidas, mas podem pintar, haja vista que é uma final. Como, por exemplo, o zagueiro Leone, que, de acordo com o Zé Augusto, ele é tratado ainda como dúvida. De repente, se a sua evolução for boa ao longo da semana, pode estar à disposição na partida do próximo sábado diante da equipe do Tum-Tum. O volante Rômulo Ferreira, que estava contundido, ele não vinha treinando com o restante dos seus companheiros, mas pode retornar a ganhar condição física e, quem sabe, pintar pelo menos como opção na partida do próximo sábado, diante da equipe do Tum-Tum. A situação do Nailton ainda é um pouco delicada e as chances dele retornar são mínimas, mas também se trabalha aí com a possibilidade de ele pelo menos estar à disposição. O Vitão não joga porque a lesão dele foi muito grave e ele vai perder o restante da temporada. Então, são algumas peças que o técnico Zé Augusto espera poder contar na partida do próximo sábado. E é claro, o Mike, quanto mais reforçado for, melhor, para ter um cardápio mais recheado e, é claro, jogadores que possam fazer a diferença. A terça-feira segue de muito trabalho lá no Parque Valério Monteiro e a programação de treinamentos vai prosseguir ao longo desta semana. Valeu, Wallace Brito, obrigado aí pela sua participação aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador, nosso parceiro, grande repórter da Mirante, meu parceiro sempre de jornadas maravilhosas, né? Então, um grande abraço. Tum-Tum tá aí pra gente descer em Tum-Tum, né? Agora eu tô curtindo uma folgazinha lá, uma férias de 15 dias na Mirante, então o nosso Wallace Brito vai seguir em carreira solo. Não, carreira solo não, porque tem lá o parceirão Gilson Rodrigues que deve fazer esses jogos lá na cidade de Tum-Tum, aí com o Maranhão Atlético Clube jogando diante do Tum-Tum, jogo que você vai acompanhar aqui no canal Laércio Costa Narrador. Então é isso, minha galera, vamos nessa agora para trazer aqui as informações também do Tum-Tum, o Tum-Tum que tem a vantagem do empate, e o Tum-Tum, alguns jogadores falaram após aquele jogo diante do Maranhão, o triunfo. O Maicon, grande zagueiro Maicon, está aqui para falar com a gente no canal. Então, falando aí, o zagueiro Maicon, o Tum-Tum ganhou aí do Maranhão Atlético. O Maranhão Atlético Clube, então. Sim, jogo difícil, fora de casa também, né? A gente sabia da qualidade da equipe também, né? Mas conseguimos impor o nosso jogo, tocar a bola, conseguimos sair com a vantagem. Agora é trabalhar o jeito que tem, a semana que tem, para consagrar o nosso título lá em Tum-Tum, no sábado. E agora o Kaká. A gente sabia que ia ser um jogo de inteligência, né? Um jogo de detalhes, onde quem tivesse mais concentrado poderia ter êxito na partida. A gente sabia da dificuldade do jogo, né? Duas equipes que chegaram com êxito na final, mas também sabíamos que tinham totais condições de sair daqui com uma vitória. O trabalho foi feito em cima disso, né? Em cima de imposição, de impor o nosso ritmo, impor a nossa vontade dentro do jogo. E Deus curou a gente com essa vitória. Eu acredito que com a força do grupo a gente tende a ir mais longe ainda, porque não ganhamos nada, mas demos apenas um grande passo para a nossa conquista. Eu acredito que dentro do nosso estádio, dentro do nosso domingo, com o apoio do nosso torcedor, quero parabenizar também a torcida também que se fez presente aqui e a todos que ficaram em Tum-Tum, dando aquela força. Eu acredito que com a força de todos lá dentro do Rafael Seabra, a gente consiga a nossa vitória e o título, consequentemente. Caiu o artilheiro Kaká, agora o Matheus Silva, goleiro. Graças a Deus, Papai do Céu me coroou de ter ajudado a minha equipe pegando esse pênalti no começo do primeiro tempo. É fruto de muito trabalho, eu venho trabalhando firme, concentrado, entrei no jogo concentrado para fazer um grande jogo. E graças a Deus, Papai do Céu me abençoou de ter pegado esse pênalti. E a gente tem mais um grande jogo sábado, então a gente tem que continuar concentrado, não tem nada decidido. Tá certo, tá aí o grande Matheus falando aqui no canal Lécio Costa Narrador. Muito obrigado aí ao pessoal do Tum-Tum que enviou a matéria para nós. Então tá aqui o nosso Matheus Silva, o grande goleiro. Pegou pênalti, né? Pegou pênalti. Galera, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu joinha. Estamos de olho sempre aqui nas notícias do futebol. Faça os seus comentários e compartilhe com seus amigos. Grande abraço a todos e até mais.